Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponto teológico, estamos aí para mais um review desta obra sensacional, Paulo na origem do cristianismo. O autor é Carlos Gil Arbiol. Carlos, ele é um teólogo espanhol, mas uma obra da editora Paulinas. Estamos aí para esse review, seja muito bem-vindo, para você que não me conhece, sou pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. E estamos aí para mostrar esta obra interessantíssima, hein? Muito interessante. É uma obra, sabe quantas páginas? Né? Vamos ver aqui. Ó, 214 páginas. Ok? Uma obra muito interessante. Nós vamos estar mostrando para você. E se você ainda não faz parte da família Ponte, cuide de você se inscrever aí, ativar o sininho da notificação, dar o like, comentar, para você ajudar a engajar o canal, para você receber também as novidades. Tá certo? Dá uma olhadinha na nossa playlist, nós temos várias aulas, vários videoaulas totalmente gratuitas, né? Teologia para iniciantes, teologia pentecostal, teologia paulina, nós temos curso de história da teologia, nós temos uma série de vídeos, né, falando sobre a história da filosofia cristã. Nos dá uma força aí, nos ajude, certamente você também será abençoado. E se você deseja se tornar nosso patrocinador, nós temos aqui também nos comentários o link do Apoia-se. A partir de R$5 você estará apoiando, abençoando este canal financeiramente e você vai ser colocado no nosso grupo do WhatsApp da família Point, se assim você desejar, tá certo? Temos também o link do nosso Pix, qualquer valor se você quiser fazer alguma doação, fica à vontade. Vamos mostrar para você aqui o autor, é esse teólogo aqui, ó. Carlos Gil Arbiol Tudela Navarra, nasceu em 70, né? Tem 52 anos, licenciado em Teologia Bíblica na Universidade de Deusto, nos anos 90, completou os estudos de doutorado em Jerusalém, olha, anos de 97 e 98, e na Universidade de St. Andrews, Escócia, ali final dos anos 90. Defendeu a tese doutoral em Teologia Bíblica pela Universidade de Deusto, em 2001, com o título Lauto Estigmatização. Vamos lá, vamos gastar o nosso espanhol. La autoestigmatización en el movimiento de Jesús, ensayo de exegese sociocientífica. Viu? Atualmente, é professor titular de Novo Testamento na Faculdade de Teologia da Universidade de Deus e na Escola Superior de Estudos Franciscanos de Madrid, além de professor convidado na Faculdade de Teologia do Norte da Espanha. Então você já conhece já o autor, o teólogo Carlos Gil Arbiol. Vamos mostrar para você aqui o sumário, ok? Ó, temos aqui o capítulo 1, como ler Paulo hoje, perspectivas atuais nos escritos paulinos, como ler Paulo hoje, ok? Segunda parte, quais são os aspectos centrais do tema? Capítulo 2, a vocação de Paulo e a origem de sua vocação, o judaísmo de Paulo, os judeus messiânicos, helenistas, encontro de Paulo com os helenistas de Damasco, cronologia, ok. Capítulo 3, a cosmovisão de Paulo, o judaísmo de Paulo relido a partir de Damasco, a novidade teológica que a morte de Jesus traz para o judaísmo. 3, as consequências desta nova visão teológica para a identidade judaica. 4, o olhar retrospectivo e prospectivo de Paulo. Ok? Virando aqui, temos o capítulo 4, o início da eclesia, preparação de sua missão, início da eclesia. Capítulo 5, a identidade da eclesia, da igreja, né? Primeiros conflitos e desafios da eclesia, a nova identidade da eclesia, na eclesia, o gênio de Paulo, separei esse texto aqui para a gente ler, o que significa isso aí, o gênio de Paulo. 4.4, a relação da eclesia paulina com outros. Terceira parte, questões abertas ao debate atual. A pseudopigrafia e o corpus paulino. A atividade literária na eclesia paulina. A recopilação das cartas originais de Paulo, o nascimento do corpus paulino. Muito bem. Capítulo 7, Paulo é a memória de Jesus. Paulo e Jesus em seus tempos. O conhecimento que Paulo teve de Jesus, a importância de Jesus na história de Paulo. Capítulo 8, a reconstrução de Paulo no cristianismo nascente. Os silêncios de Lucas sobre Paulo. As coincidências e as discrepâncias sobre Paulo em suas cartas e no Atos, e a reconstrução de Paulo.
Ponto 4, Paulo como modelo da igreja no início do segundo século. Conclusão. Quarta parte, né, para terminar, para aprofundar. Capítulo 9, relevância atual de Paulo e sua tradição. O projeto de Paulo no marco do judaísmo, de seu tempo e do cristianismo nascente. A relação de Paulo e seu projeto com o império e o mundo. A estratégia da autoestigmatização e a imagem de Atos. Temos aí, então, mais uma obra sobre teologia paulina, né? Separei aqui um trechinho aqui, o capítulo 2, a vocação de Paulo e a sua origem, e a origem de sua vocação. Vou ler um trechinho aí, ó. Eu vou dar um salto aqui já para mostrar aqui o judaísmo de Paulo. Paulo declara-se fariseu em uma passagem polêmica da carta aos Filipenses. Filipenses 3:5. Alguns especialistas consideram que Filipenses 3:1 a 4:1 é um texto posterior, acrescentado depois da morte de Paulo. Se assim for, sua identificação com o fariseu perderia, melhor dizendo, parte de seu fundamento, dado que, além disso, alguns duvidam da presença de fariseus na diáspora. Entretanto, também Flávio Joséfo, o judeu originário da Galiléia, desenvolveu sua vida fora da Palestina e se declara fariseu. Está na biografia dele, ó. Mostrando que era possível identificar-se como tal na diáspora. O problema é, em minha opinião, o alcance que se dá à pertença ao partido fariseu, seja de Flávio Joséfo, seja de Paulo. Se considera o fariseu deles no sentido de que haviam realizado todas as provas de admissão, que requeriam aproximadamente 3 anos, e se haviam filiado para serem membros efetivos do partido fariseu, dever-se-ia dizer que não eram. Se, ao contrário, entendendo-se o farisaísmo deles como uma afinidade, uma sintonia, uma atração pela cosmovisão, pela forma de viver dos fariseus, então não há maiores dificuldades. Isto é, que de fato surge a frase original de Flávio Joséfo: fiz-me seguidor do partido fariseu. Com efeito, a maioria dos judeus do tempo se sentia vagamente vinculado a um partido ou outro, sem necessariamente entrar nas fileiras de nenhum deles. Grande parte do farisaísmo nesse tempo compartilhava as práticas e as crenças mais importantes com os judeus de outros partidos. Estas características comuns faziam do judaísmo, apesar de sua grande pluralidade, uma realidade reconhecível. E é o que alguns têm chamado judaísmo comum. Confira Sanders, né? Paul Sanders, esse clássico aqui de 77, né? Além dessas particularidades comuns que apresentarei em seguida, os fariseus distinguiam-se por um apreço à Torá oral, ou seja, às tradições dos pais que, embora não estivessem contidas explicitamente na lei escrita de Moisés, vinham sendo cultivadas como modo de fortalecer a santidade do povo, a pureza do templo e os sacrifícios e a separação dos judeus. Né? John Mayer também, que é outro especialista em Jesus histórico, Paulo, né? Você pode parar o vídeo aí para ler trechos aí, ok? Mais um trechinho aqui da página ao lado. Certo? Tudo bem. Separei outro trechinho também aqui. O gênio de Paulo, página 125. A identidade da eclesia, né? O capítulo. A biografia de Paulo, pelo menos os dados que temos de como se comportava e o que dizia, revela-se ambígua e paradoxal no que tange a esta estratégia de criação de identidade. De um lado, Paulo repete em numerosas ocasiões que sua atuação com todas as assembleias tem sido esta: antepor os interesses da eclesia aos seus próprios. Abre aspas. Terá sido falta minha anunciar-vos gratuitamente o evangelho de Deus, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? 2 Coríntios 11:7. Ainda que livre em relação a todos, fiz-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. 1 Coríntios 9:19. Ainda que nós, na qualidade de apóstolo de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade, pelo contrário, apresentemo-nos no meio de vós, cheio de bondade, como uma mãe que acaricia os filhinhos. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o evangelho de Deus, mas até a própria vida, de tanto amor que vos tínhamos. 1 Tessalonicenses 2, versículos 7 e 8, etc. Atreve-se a repetir, inclusive, que sejam seus imitadores, porque ele imita a Jesus na cruz. Por outro lado, no entanto, Paulo age em muitas ocasiões com uma liberdade
e autonomia tais que parecem autoritarismo ou imposição. O caso do indivíduo que vive com a mulher do seu pai. 1 Coríntios capítulo 5. Como vimos, parece um exemplo de coação, visto que obriga a Assembleia a tomar a decisão de que ele já havia tomado. Temas discutidos nas Assembleias, como os dos papéis de gênero, outras funções, trata-os com uma atitude que deixa pouco espaço para dissensão. Se, no entanto, alguém quiser contestar, não temos este costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Usando a autoridade aí, Paulo, em questões como o do sustento, se devia deixar-se manter pela Assembleia ou trabalhar com suas mãos para ganhar o pão, Paulo mostra-se inflexível, antepondo sua própria ideia e visão a de boa parte da eclesia, inclusive a de outros líderes. Esta atitude intransigente foi o que afastou da comunidade de Antioquia, como vimos no capítulo anterior, para levar adiante sua própria missão. Paulo não era um cara, fraco não, cara de personalidade forte, gênio forte, né? Você pode ler o restante do trecho. Relação da eclesia paulina com outros. Interessante, né? Obra interessante, abordagens interessantes. E na página 169, o conhecimento que Paulo teve de Jesus. Vamos ler um trechinho. Diz o seguinte: vamos fixar-nos agora na segunda das perguntas a que nos propusemos responder. Que conhecimento Paulo teve de Jesus, de seus ditos e feitos? Em 2 aos Coríntios 5,16, Paulo afirma categoricamente: por isso, doravante a ninguém conhecemos segundo a carne. Também se conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Fecha aspas para Paulo. Paulo parece defender-se diante dos coríntios da acusação de não ter conhecido Jesus pessoalmente e, portanto, de não ter suficiente autoridade para interpretar sua tradição e apresentar-se em seu nome. Sem dúvida, para a pretensão apostólica de Paulo, que alguns negavam, esta era uma enorme dificuldade. Sua relação com a tradição de Jesus era de segunda mão. Não havia vivido com ele, nem havia sido testemunha direta de sua vida, morte e ressurreição. Como se não bastasse, alguns dos que tinham vivido com Jesus e testemunhado sua morte e ressurreição opuseram-se a ele e o enfrentaram. Paulo teve que defender-se de todas estas acusações que tinham uma base real. Olha, a defesa que Paulo faz de sua distância com Jesus da história é surpreendente. Na linha do que escrevemos como auto-estigmatização, nega explicitamente a necessidade, inclusive a utilidade do conhecimento de Cristo segundo a carne. Para Paulo bastava a sua experiência, ver o capítulo 2, o significado teológico da morte e da ressurreição de Jesus. A isso ele se referirá constantemente. Parece que pouco da vida de Jesus servia a Paulo nesta tarefa teológica. Foi, portanto, desinteresse ou desconhecimento. Paulo desprezou de propósito a história de Jesus, seus ditos e feitos. O fato é que não a conhecia e teve de elaborar uma cristologia que justificasse sua ignorância. Interessante, hein? Deixo aqui mais um trechinho para você continuar lendo aí. Certo? E é isso aí. Não ficar muito longo o vídeo. Uma obra interessante, mais uma obra aí para você que estuda teologia paulina. Paulo na origem do cristianismo. Mais uma obra aí com mais de 200 páginas da editora Paulinas. Uma editora aí que muito interessante, que publica muitos livros sobre Jesus, sobre Paulo, origens do cristianismo. E eu gosto bastante. Diz para mim se está no seu radar, dê o seu like, né? Comente aí e torne-se nosso apoiador. A partir de R$5 você vai se tornar o nosso apoiador e nós vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.